Graça e paz, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PrismaCast. Eu sou o Gabriel e hoje nós estamos com um ilustríssimo convidado. Diz aí, Guilherme. Vamos lá, ó. Mestre em Teologia pela Faculdade Este, pós-graduado em Teologia Bíblica e Sistemática pelo Centro de Pós-Graduação André Jumper e bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. É pastor-presidente, não vou falar o nome da igreja, senão vou entregar o convidado, e advogado. Com vocês, pastor Aaron Inácio. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui, prazer poder conhecer o Gabriel. O Guilherme já conheço de muitos anos. É um prazer poder estar aqui e conversando com vocês. É um prazer muito grande mesmo. Amém. É um prazer todo nosso. E a gente tá vindo aí de um pós-lançamento, né? Isso. Esse último domingo, agora, a gente fez o lançamento de um livro. Na verdade, é minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz minha dissertação de mestrado pela Este, onde eu falei sobre a espiritualidade digital e o desenvolvimento religioso da geração Z, né? O que motivou muito essa minha pesquisa na época foi uma conversa que eu tive com a mãe de um jovem lá da igreja, que ela falou, eu não consigo entender essa geração. Ela falou, também não, então vou estudar sobre. Então, na época, me motivou a começar a estudar. E aproveitando os estudos, fiz minha monografia nesse assunto. Graças a Deus, consegui fazer minha defesa de dissertação, acho que foi ano passado, retrasado. E agora aprove Deus lançar o livro. Amém. Esse aqui é o livro, no caso. Esse aqui é depois eu autografo para vocês. Olha só. Muito bonito. Aí, ó, galera. Quem fez a capa? Foi o pessoal da Semeadores, editora Semeadores, são daqui de Brasília mesmo. Uhum. Top, sugestiva, né? Digital, a mesa aqui. A Santa celulares. Celulares. Muito bacana. Espiritualidade digital. Uhum. Assim, é uma pesquisa científica, né? Uhum. Então, assim, a gente aborda sobre todos os assuntos da geração. Desde política, até a questão de sexualidade, a questão da vida online, né? Que eu uso até um termo que é a vida online. Todo o tempo diante das telas, uma vida diante desse ambiente digital. Falo sobre a questão da cybercultura, falo a respeito também sobre a questão da cosmovisão, apesar de ser um termo academicamente ultrapassado, né? Não tem outro termo que consiga substituir essa questão do ambiente, do caráter pré-teórico do ser humano. Então, falo sobre a cosmovisão, pós-modernidade e, por último, defino o que é espiritualidade digital. Bacana. Muito bom. Eu vejo aqui que o desenvolvimento religioso da geração Z, né? Conceitua pra gente um pouco a geração Z, perdão. Geração G, a gente começa com G, né? Geração Z, qual década ela inicia, quando finaliza? Então, assim, na verdade, quando forma essa expressão geração, começou meio que uma espécie de uma tentativa do marketing, principalmente nos Estados Unidos, de começar a vender as coisas, entender um pouco da geração, né? Então, assim, eles começaram a falar sobre geração, começou com um termo, assim, não muito usual, que virou coisa séria, né? Acabou virando coisa séria mesmo. E começou ali nos Baby Boomers, que é a primeira geração, é a geração pós a Segunda Guerra, que é os Baby Boomers retornando da Segunda Guerra Mundial, Sim. onde há um boom, o crescimento natalício nos Estados Unidos. Então, as famílias, muitos filhos e as famílias cresceram muito. Depois da geração Baby Boomers, veio a geração X, que são os filhos do Baby Boomers, também chamados de Baby Busters, que teve uma queda na quantidade de filhos, porque eles vinham de famílias muito grandes. Então, diminuiu-se a quantidade de filhos, começou a questão das pílulas anticoncepcionais, e essa geração vai de meados da década de 60 até o início da década de 80, ou final da década de 79, dependendo ali do paradigma de corte que a gente fala, né? Depois a gente entra na geração milenial. Eu sou o último ano da geração milenial, então eu sou mais geração Z do que milenial. Calma aí, você nasceu em 99? Eu nasci em 95. 95. 96 começa o corte da geração Z. Na verdade, um dos cortes, né? Aí começa esse corte, eu nasci nesse último ano, eu nasci nesse interregno quase, né? Nessas duas gerações. Aí vem os mileniais. Os mileniais, é a geração, por exemplo, talvez do irmão mais velho de vocês, ou algum tio, alguma coisa do tipo, não dos pais, provavelmente os pais de vocês são geração X, né? Ou talvez no início da geração Y, dos mileniais. E depois entra a geração Z. Comumente, a gente define o prazo de 96 até 2012. É o prazo, o lapso temporal. 2012, nós já
chamamos de geração alfa, né? Da geração alfa. Uma geração ainda muito recente, a gente tem pouca coisa, ainda são crianças começando a vida adolescente agora, então a gente não consegue muito bem parametrizar. Mas da geração Z, tecnicamente, sai do ano de 96, ou final dos anos 95, até o ano de 2012. É uma geração que agora já está no mercado de trabalho, já está começando a uma vida mais adulta, se posso dizer assim, né? Se adultar. É a nossa geração, né? É uma geração nova, assim, que tem muita coisa diferente das demais, assim, muita coisa mesmo. Desde relação social, por exemplo, se você colocar lá no YouTube, por exemplo, geração Z, fala-se muito sobre a geração Z no mercado de trabalho. Sim. Porque tem muitas diferenças, muitas diferenças. Então, se a gente pudesse parametrizar, seria do ano 95 ao ano 2012, uma geração nova, com seus desafios novos, mas a gente entende que, em termos de espiritualidade também, há uma grande diferença, né? Há um diapasão muito grande entre as gerações anteriores e essa. E qual é o público-alvo pro livro? Assim, a minha intenção foi escrever esse livro, obviamente para defender numa banca acadêmica, Sim. mas a intenção maior é que você alcance líderes de jovens, os próprios jovens, os pais dos jovens, né? Então, assim, não vou falar que é uma leitura 100% fácil, porque é uma leitura acadêmica. Mas é uma leitura muito específica, né? Muito desafiadora também. Assim, a gente meio que mexe uns pecados bem reais dessa geração. Não, obviamente, por ser uma pesquisa acadêmica, não é uma pesquisa voltada especificamente para a teologia, eu falo que é uma pesquisa sociocultural. A gente mexe em algumas questões que são bem... Quem é líder de jovens vai se ver nessa reação muito claramente. E quando você estava escrevendo o livro ali, passou um filme na sua cabeça, né? Eu acho, porque você tá dentro da geração, no final ali, né? E líder de jovens também já foi, agora pastoreando, então... Eu vivenciei muito dessa realidade, né? Assim, meus amigos têm muitas dessas características, né? Sim. Então eu escrevi, eu vi em muita coisa, né? Apesar de hoje eu não ter um tempo de uma vida digital como tinha no passado, mas eu vi muito disso. Eu vi assim, claro, obviamente eu vi, por exemplo, antes de dormir, a última coisa que a gente faz é mexer no celular, basicamente. Né? E quando acorda, é a primeira coisa que se faz. Então, eu vi muito disso. E como isso tem afetado a espiritualidade da geração. É uma geração mais individualista, o caráter público da fé perdeu-se muito. Obviamente, a gente está tentando resgatar essa fé pública, né? Principalmente os nossos pastores e expoentes tentam falar dessa questão mais pública, cosmovisão, relação com a política, sexualidade, questões públicas. Mas essa geração é mais individualista, se eu posso dizer assim. Ela tem uma fé mais individualizada, em si mesmada. E uma prova disso, que a gente percebe que uma das provas disso, é como é uma geração que ela tem uma fé menos comunitária. É uma fé muito menos comunitária que as demais. Você, Gabriel, deve estar lidando com jovens direto, o Gui lida com jovens direto, você sabe muito disso. Na época que eu era pré-adolescente, adolescente, a minha alegria era estar na igreja. Eu era apaixonado, cara. Sim. Era apaixonado, ir para congresso, participar do congresso, carregar colchão para levar para os congressos, era muito legal. E essa geração já não tem isso. Porque é muito mais individualizada, muito mais em si mesmada, né? Outra coisa, é uma geração muito mais emotiva. Elas são muito mais emotivas. E parece que algumas igrejas entenderam isso. Essa questão da emotividade, mais afetiva, né? Então, os cultos são mais afetivos. Até a luz do ambiente é alterada por conta disso. Para que gere essa questão emocional, né? Porque é uma geração mais emocional, mais afetiva. E também uma espiritualidade dessacralizada. Então, o que significa ser desacralizado? Eles não estão presos a nenhuma denominação. E por isso que a gente vê o crescimento exponencial de outras denominações que não eram muito comuns no passado, né? Por conta disso, não estão presas a dogmas, a tradições e tudo. Isso tem seus pontos, que eu considero pontos interessantes, mas também tem muitos pontos preocupantes. Sim. Eu até assisti hoje um documentário sobre a história da igreja, né, a evolução, e justamente a conclusão desse documentário vem questionando justamente sobre isso, né? Que com a nossa geração, principalmente que predomina hoje o mercado de trabalho, está chegando, e as relações, como as denominações mais tradicionais estão perdendo espaço para essas
denominações que estão crescendo e não tem, assim, né, uma história... não são igrejas históricas, não Exato. são igrejas tão tradicionais, mas entenderam a geração público-alvo e estão se amoldurando a isso, né, aculturando a isso. E a gente vê que possivelmente no futuro próximo elas vão acabar roubando o espaço, né? Se já não roubaram, né, espaço. Aqui em Brasília a gente vê muito disso, né? É uma realidade muito presente nossa. E como as igrejas tradicionais, né, as denominações aí centenárias podem lidar com isso? Assim, essa é uma pergunta que eu me fiz depois que eu escrevi. Porque, assim, eu acho que o tempo vai conseguir nos ajudar a responder. Acima de tudo, acho que o tempo vai nos ajudar a responder. Mas eu acho que talvez o maior método seja o método básico, o discipulado. A gente precisa discipular melhor os nossos jovens. Assim, o nosso discipulado é 3 meses, né? Antes do batismo. Antes do batismo, então assim, a gente discipula muito mal os nossos jovens. Então, se a gente discipulá-los melhor, explicar e também trazer o que essas igrejas trazem, eu não falo para mudar a estética da igreja, mas trazer uma comunicação, como podemos dizer, holística, né? Que abrange toda a experiência da vida, eu acho que talvez seja uma ferramenta. A gente precisa, assim, eu sou neto de pastor assembleiano, sou filho de pastor assembleiano, então, assim, eu sei muito bem do que a gente vivencia na nossa denominação. Enquanto a gente continuar com os mesmos mecanismos, assim, de, como posso dizer, de falar muito sobre moralidade e não falar sobre a visão abrangente da vida, a gente vai acabar perdendo. Eles vão acabar perdendo, porque essa geração ela tem muita sede de sentir-se pertencente. Ela quer sentir pertencente a alguma coisa. Então, assim, a gente precisa repensar algumas coisas, não mudar a estrutura, porque eu acho que a estrutura faz parte. A pessoa ela tem que congregar na igreja sabendo o que a igreja é. Né? A gente precisa defender a nossa identidade. A gente precisa discipular melhor. Eu acho que é a melhor tentativa essa. Discipular melhor essa geração. E pode falar. Antes do discipulado, eu vejo assim também um problema, digamos, de como trazer novos jovens para nossa igreja. É uma grande dificuldade. E aí, o que você dá uma dica aí pra gente? Assim, é uma tentativa que a gente está tendo também. A gente está tentando, né? Eu acho que as igrejas neopentecostais, elas crescem abrasadoramente, né? Assim, uma coisa absurda. Assim, mas eu acho que eles têm um trabalho voltado para isso, né? Eles focam nesse... O foco deles é essa geração. O foco deles é essa geração. Aqui em Brasília teve um movimento que a gente viu muito disso, que acontecia em Águas Claras. Cara, amontoava gente para tudo quanto é lado. Era muita gente. Mas por quê? Era algo menos... formal? Menos formal, exato. Mais marcado pela informalidade, etc. Eu, Aaron, particularmente não gosto. Mas a geração gosta. Assim, eu particularmente não acho legal, mas a geração gosta, então é meio complicado, assim. Eu acho que a Assembleia de Deus, a presbiteriana e etc., ela vai precisar tentar ver algumas coisas que precisam ser adaptadas, né? Igrejas mais históricas, e por assim em diante. Eu acredito, assim, posso estar equivocado, mas eu acredito que vai acontecer um movimento, não posso falar com certeza, porque eu não estou daqui a 20 anos para saber. Mas eu acho que daqui a 20 anos o pessoal que saiu das denominações mais históricas, eles acabam retornando. Porque talvez aquele ambiente ele foi para uma fase da vida. Talvez não perpetue por mais tempo. Então eu acredito que eles retornam. Mas nesses 20 anos vai ter um diapasão muito grande das nossas igrejas. Sim. Aqueles comentários, né? Uma vez meu amigo falou, na minha igreja, ele congrega numa church. Eu não vejo uma pessoa com mais de 50 anos na minha igreja. Aí eu acho que se dá nisso, né? E a igreja ela precisa ser intergeracional. Sim. Essa aqui é a questão. Uma igreja que não é intergeracional, a igreja não é saudável. A igreja precisa ser intergeracional. Precisa ter idoso, precisa ter criança, precisa ter jovem, ter adolescente, gente da meia-idade. A igreja ela precisa disso, né? Porque sem isso, assim, a igreja perde muito do que ela é. Jesus Cristo é tudo em todos, né? Sim. Então, Jesus Cristo não é só para a geração Z, ele é para gerações anteriores, para a geração que vai vir posteriormente. A gente precisa ter muito dessa percepção, entender a intergeracionalidade da igreja. Assim, eu comecei a pastorear uma igreja, estou pastoreando uma igreja há 4 anos, uma coisa que eu aprendi não dá para a gente chegar metendo um pé na porta. Não dá para a gente chegar, é loucura fazer isso. Por quê? Porque existe primeiro irmãos que precisam ser respeitados.
né? A gente precisa respeitar esses irmãos, entender que eles têm uma história ali na igreja, eles fizeram muito pela igreja, mas ao mesmo tempo, se não houver mudança, a gente vai perder o pessoal que está da outra geração. Eu acho que esse é um grande desafio das nossas igrejas, principalmente na atual fase que nós estamos, que é essa transição geracional, né? Isso. A gente está... alguns elementos, alguns costumes, alguns usos da geração passada estão nessa transição para a nossa nova geração, né? E é difícil você conseguir... Como é que é a palavra? Não é mistificar, é você conseguir fazer essa transição sem ferir princípios bíblicos, né? Sem ferir aquilo que é doutrina, que é sã doutrina, mas também, ao fazer essa transição, você também abrir olhos para coisas que a gente cobrou a vida toda e que, assim, do ponto de vista bíblico... Não tinha parâmetro. E é engraçado, né? Porque, como você disse, a nossa geração já está nessa próxima fase, está vindo essa anterior que ainda está pegada a coisas, rudimentos, etc. E essa transição vai ser muito complicada para as nossas igrejas. Vai. Porque a gente vê ainda, né, em alguns cultos aí, alguns pastores ou irmãos antigos brigando, às vezes, por causa de... barba. Isso. Ficar nesse ponto. Por causa de barba. E já para nossa geração, não tem problema nenhum, né? Alguém usar barba. E como você vê essa transição geracional, Aaron? Então, Gabriel, como é que eu vejo isso? Eu acho que a igreja, ela precisa... Você acha que daqui a 20 anos ainda vai ter a Assembleia de Deus cobrando barba? Eu acho que não. Acho que talvez, assim, bem sincero, acho que talvez alguma parte do país, né? Não dando nome aos bois, mas acho que uma parte do país ainda vai ter. Porque, assim, venhamos e convenhamos, a gente sabe que quem segura muita onda dessa cultura são os pastores mais antigos, né? Pastores de idade mais avançada. E, assim, os filhos deles provavelmente não pensam como eles pensam. Provavelmente. Por exemplo, eu fui co-pastor do meu pai, né, por um tempo. E eu tinha muitos esses embates com ele em relação a falar, mas... Tá, então a gente vai ficar... Como é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente precisa repensar isso, repensar aquilo, etc. Então, assim, ele segurava muito essa questão, né? E, assim, veio a minha pessoa, que é muito, muito mais tranquila em relação a isso. Primeira GO você já colocou lá. Barba está liberada. Na verdade, assim, na primeira GO eu já tava de barba, né? Nem precisa liberar. Nem precisa falar. Nem precisa liberar. E, assim, o que é interessante é que, assim como a gente tem pastores que não são a favor, etc. Tem outros que, assim que comecei a usar, sentiram-se, assim, livres. Caramba, Estava esperando por isso. Sonhava com esse momento, né? Então, assim, eu acho que, obviamente, eu vou pregar numa igreja que eu sei que isso é uma questão prioritária deles. Obviamente, eu vou tirar a barba, né? Por exemplo, tem locais do país que eu vou viajar, eu já aviso a minha esposa, falo, vou tirar a barba. Eu aviso porque eu não quero causar um problema, né? Sim. Mas o meu dia a dia, na igreja que eu sou pastor, juntamente com as nossas congregações, alguns campos vinculados do ministério, a gente sabe que não tem muito disso. Então, assim, eu respeito muito essa questão. Não é uma coisa, eu não vou, eu vou bater de frente com o sistema. Não, meu papel não é esse. Meu papel é pregar o evangelho, né? Sim. Mas se eu vou para uma igreja que eu sei que é complicado, eu evito tirar, se não tirar, abaixar um pouco, a não ser que eu esteja uma semana muito corrida e que eu não consiga. Mas eu sempre tento fazer isso. Até porque nós estamos nesse período de transição, né? E não é saudável, eu acho, a gente querer bater de frente com algo que já está regulamentado há 100 anos. Não tem como a gente pensar nisso. Obviamente, a gente tem que tomar o cuidado, né? Ao meu ver, da gente não perder pessoas por conta disso. Sim. Né? Perder pessoas por conta disso. Mas a gente também tem que ter esse jogo de cintura, de saber lidar, saber conversar, porque, assim, antigamente, você não tinha rede social. Né? Você não tinha rede social. Então, beleza. O pastor prega uma coisa na igreja. Aí chega o camarada, a moça, o rapaz, coloca lá no YouTube. O que acontece em tal e tal coisa? Aí você tem lá, sei lá, Augusto Nicodemos falando sobre. Você tem lá Hernandes Dias Lopes falando sobre. Você tem lá Luciano Subirá falando sobre. Né? Que são de outras denominações, são de outras denominações. Mas você também tem lá pastores da nossa denominação que são bem mais flexíveis em relação a isso. Bem mais flexíveis em relação a isso. Então, assim, eu acho que a gente vive realmente um tempo de muitas perguntas, de muitas inquietações, e
a gente precisa orar a Deus, acho que a gente precisa orar a Deus e pedir sabedoria para como a gente vai lidar com isso. Porque é preocupante, assim, eu me preocupo. Mas, assim, eu não sei se vocês veem isso nas igrejas. A gente não tem mais jovens nas nossas igrejas. São poucos. Assim, é muito raro uma igreja hoje com 100 jovens dentro da nossa. É complicado uma congregação com 100 jovens. É muito raro. Não, eu digo, até mesmo sedes com 100 jovens. É muito difícil, é muito difícil. São raros mesmo. E já você vai para uma comunidade, Só tem jovens. 100 jovens é um culto de oração. Verdade. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que eles não comunicam com os mais velhos, a gente talvez não esteja se comunicando com os mais novos. Então, assim, é complicado, assim. Eu realmente não posso ser dogmático nisso, mas eu acho que a gente precisa repensar algumas questões, não, obviamente, não mudar de uma hora para outra, mas a gente precisa conversar sobre. Eu acho que o diálogo é importante. E entrando nesse assunto do pastoreado, eu acho que você é o pastor de ministério, assim, mais novo que existe, não é? É, provavelmente sou. Provavelmente sou eu. Em Brasília, eu acho que o pastor presidente, assim... Eu sou mais novo. Se brincar no Brasil. Na verdade, eu acho que de um ministério... Daqui em Brasília, os pastores presidentes têm idade para ser meus pais. Sem dificuldades. Sem dificuldades. Assim, são desafios novos, né? Eu acho que, graças a Deus, eu tenho uma boa relação com os pastores mais antigos, né? Na verdade, eu pregava nas igrejas dele desde os 15 anos de idade, então sempre tive uma boa relação com eles. Sempre respeitei, nunca faltei com respeito, assim como eles também me respeitam muito, né? E é questão de ponto de vista, né? Eu acho que eu nunca vou concordar 100% com você nunca vai concordar 100% comigo, mas o propósito é maior, né? O propósito é maior. O propósito é maior do que isso. E é isso, eu acho que, às vezes, Paulo e Barnabé não vão andar juntos por um período, mas no final da vida, Paulo vai falar, olha, Barnabé foi importante para mim, traga-o para estar comigo nesses últimos dias da minha vida. Então, a gente precisa ter essa consciência. Sobre o tema aqui do seu livro, né? A gente destacando aí espiritualidade digital. Quais princípios, assim, da espiritualidade que você acha que não pode abrir mão nessa era digital? Os princípios cardeais da fé. Eu acho que a pessoa de Cristo, né? Sua vida, sua obra, a sua dupla natureza, 100% homem, 100% Deus, a inerrância da Bíblia. A Bíblia é inerrante, ela é infalível, suficiente. Ela não pode ser adaptada a nada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus, né? Então, assim, nesses quesitos, eu acho que a gente não pode nem negligenciar, nem pensar. Como assembleiano, a continuidade dos dons espirituais, a gente precisa falar sobre isso, falar sobre o batismo com o Espírito Santo, continuidade dos dons espirituais. E as doutrinas cardeais da igreja, históricas, né? Fala doutrinas históricas da igreja, a gente não pode nem pensar em dialogar sobre. Isso é, como posso dizer, isso é algo que não pode ser tocado, porque é o que forma a igreja, é o que faz a igreja, né? É o que faz a igreja. Então, essas questões a gente não pode alterar, ao meu ver, né? Tem uma frase, atribuem essa frase a Agostinho, tem gente que atribui a outros que fala, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, caridade. Isso que a gente precisa. A gente precisa ter essa ideia, assim, é essencial, é prioritário, então isso eu não negocio. Mas é secundário, vamos conversar sobre. Mas, acima de tudo, eu respeito o ponto de vista do meu irmão, sendo um ponto de vista que está dentro daqueles parâmetros robustos, né, cardeais, o fio de ouro que conduz a Bíblia. Então, nisso a gente não negocia. Mas, a partir de um diálogo de coisas secundárias, terciárias, a gente conversa sobre. Sim. E tratando a Bíblia como a palavra de Deus, assim como nós cremos, né, na inerência dela, é um pouco complicado nas redes sociais, uma vez que nós vivemos um tempo que relativiza tudo, né? A gente vê a verdade sendo relativizada a todo ponto. Então, um dos desafios da igreja também, que eu entendo, é a presença nas redes sociais justamente para defender estes pontos, né? Exato. E, assim, você como pastor de igreja tem tentado trabalhar isso, a igreja com mais presença nas redes sociais, no digital, levantando a bandeira desses pontos? Então, assim, quando eu assumi, a nossa igreja nem Instagram tinha. Pra você ter ideia, isso foi o que há 4 anos atrás. Não tinha, porque não se pensava sobre. Não tinha
YouTube, não tinha nada disso, né? Então, assim, a gente começou a formar e tudo. E uma das coisas que a gente sempre preza, né? Obviamente, a gente fez uma divisão muito, muito simples na nossa igreja. O YouTube é institucional, né? O YouTube, então, ele é para pregação, para os programas da igreja. E o Instagram, a gente coloca questões de culto, né? Questões de culto mais voltadas para culto, nesse sentido. E agora a gente está meio que estão criando, né? Um YouTube para colocar. Será que esse é um YouTube meu? Porque realmente eu não manjo muito dessas coisas, apesar de ser dessa geração. Estão fazendo YouTube para tratar das questões mais específicas, né? Uhum. Aí vai ser algo mais à parte. Porque a ideia é que seja institucional. Mas eu acho que você falou é fundamental. A igreja, ela precisa estar no ambiente digital. Hoje em dia não tem mais como não estar. Já é necessário. Ainda mais uma igreja aqui em Brasília, que é a capital do país. Sim. Não tem como a gente, não precisa. Algo que a gente, quando fala de igreja, né, que a gente pensa, logo também é congregar, Fundamental. comunhão com os irmãos. Só que no ambiente digital a gente vive pessoas isoladas, né, assim, que estarem conectadas tem uma conta no Instagram, tem uma conta no Facebook, ela vive isolada socialmente falando, mas digitalmente ela está conectada com Deus e o mundo. E é um ponto complicado também a ser tratado hoje em dia, né? A gente vê algumas igrejas até com congregações no metaverso, coisas do tipo, e etc. Como lidar com a comunhão? Trazer essa pessoa que vive isolada, socialmente falando, né, no mundo físico, trazê-la, puxá-la lá do mundo digital aqui para... Sem contar também que teve a pandemia, né? Que a gente até comentou. Teve muitos crentes que, coisas, né? depois da pandemia, continuou no online ali, nunca mais voltou pra A igreja. gente tem membros da nossa igreja até hoje assim. Até hoje, assim, não voltaram. Dá para congregar só assistindo o culto online? Não dá. Porque eu congregar é para estar junto. Assim, não dá para congregar com a minha família. Então, assim, o próprio escritor dos Hebreus diz, olha, não deixe o hábito de congregar. Por quê? Assim, como é que eu amadureço na fé? Lidando com o diferente. É muito fácil eu ser crente na minha casa, com a minha esposa que está comigo há 30 anos, sabe que eu gosto do feijão em cima do arroz, mas quando eu vou na igreja para um congresso, a irmã coloca o feijão embaixo do arroz. Complicou tudo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa conscientização da importância de congregar, né? Assim, eu acho que foi um tempo, foi durante a pandemia, agora a gente precisa trazer as pessoas. Como é que vai trazer? Sempre incentivando, visitando, e fazendo o possível para trazer essa pessoa. Nem todos vão voltar, a gente sabe disso, que muitas pessoas não vão voltar, assim, até hoje, como eu falo, tem 4 anos que tem gente que não voltou, mas a gente faz de tudo para que essas pessoas sejam atraídas de volta. Mas no meu ponto de vista, é impossível a gente ser um cristão saudável sem congregar. Por quê? Não tem como eu ser um soldado e não estar no quartel-general, amigão, não dá. Isso eu não consigo entender, sabe, Gabriel? Eu não consigo, Guilherme, eu não consigo entender isso. Alguém que fala, não, eu sou cristão e tal, eu sou um soldado de Cristo, mas eu não estou em comunhão com os outros soldados. Eu sou Rambo, eu sou sozinho, eu sou Rambo, eu me basto. Não dá, você precisa estar em comunhão com as outras pessoas, não tem como. Isso é importante, a gente precisa estar próximo a pessoas, né? E assim, e até a figura do pastor também. Assim, eu acho que, mesmo sendo pastor presidente, é uma coisa que eu sempre tenho como prioridade lá na igreja, lidar com pessoas. Assim, infelizmente, a gente vê que depois que o camarada vira um pastor, alguma coisa do tipo, ele é intocável. Inacessível. Não fala com ninguém, acabou o culto, ele entra, tal, acabou o culto, ele não sei o quê, etc, né? Várias e várias situações. E assim, o pastor ele precisa ter cheiro de ovelha. A líder precisa ter cheiro de ovelha. Então, assim, a gente precisa estar perto das pessoas. E até a importância do congregar é para que as pessoas vejam a vida fora do digital. Né? Porque assim, o ambiente digital, ele é uma bênção em alguns sentidos, mas ele é alienante também. Tem gente que perde a noção. Vira um Frankenstein, assim. Sim. Não sabe muito bem, não convive com as pessoas direito. Então, assim, a gente precisa repensar essas questões, como a gente vai atrair essas pessoas e, acima de tudo, não desistir delas. A gente precisa estar indo atrás constantemente, mandando mensagem,
conversando, mas é muito difícil. A gente sabe que não dá para obrigar ninguém, mas a gente faz o que está ao nosso alcance. É complicado, né? E principalmente essa conexão humana, essa relação, né, de olho no olho, de tete a tete, ainda é muito importante. Como você disse, as redes sociais às vezes te colocam dentro de uma bolha, que dentro daquela bolha você acha, meu Deus, tá pegando fogo tudo, olha como as coisas estão. E quando você olha no mundo real, né, no dia a dia, a conversa com o seu João, com a Dona Maria, tá acontecendo outra coisa, a prioridade... A vida é normal, a vida segue, né? É totalmente outra. Mas algo engraçado aí que você falou, Emi, eu lembrei, engraçado assim, no sentido de que o pastor tem que ter cheiro de ovelha, contato, etc. E quando a gente trata daquelas megas igrejas, com rebanhos aí de 2, 3 mil pessoas, como que o pastor está presente aí na vida de cada um? Ele está presente no pastoreio, né? No pastoreio, ele está presente ali no cuidado, no afeto. Se ele não der, por exemplo, vamos pensar numa igreja de 5 mil membros, obviamente ele não vai conseguir assistir todos. Mas ele precisa estar assistindo pessoas que assistem pessoas. Ele precisa assistir essas pessoas, entendeu? Precisa estar ali perto, estar ali sempre no culto, sempre conversando. No final do culto, sempre estar acessível às pessoas, né? Porque assim, eu não consigo entender de fato. Acaba o culto, a pessoa vai, o pastor é cercado ali e vai embora, ninguém conversa com ele. Obviamente, terão dias que isso vai ter que acontecer, porque tem uma série de atividades. Mas o ideal é que ele sempre esteja acessível às pessoas, acessível. Tem igrejas nos Estados Unidos que são mais de 10 mil membros. Então, assim, no Brasil tem igrejas que estão perto disso. É muito difícil você conseguir conciliar, mas você precisa estar próximo aos líderes dessas pessoas, no caso. Você precisa estar próximo ali dos líderes, liderando líderes, né? De certo modo, fazendo aquilo que era a função de Tito, você formando presbíteros. Você precisa formar líderes, então você precisa estar perto dessas pessoas. Ao meu ponto de vista, você precisa dar um jeito de aproximar-se dessas lideranças. E você comentou aí a questão de, por ser pastor, agora tem que dar uma atenção ali para todos os membros, né? E para você, foi fácil chegar um membro ali, vamos supor, o dobro da sua idade, e querendo conselho, alguma coisa? Isso acontece até hoje. Até hoje. Assim, apesar de ser muito jovem, graças a Deus, foi criado, nascido na mesma igreja, então a gente tem uma boa relação com todo mundo. Mas são certas questões que a gente até trata. Esses dias atrás, uma irmã que estava com seus 40 e poucos anos de casado foi pedir minha opinião, pastor, tô com um problema no casamento. Aí ela falou assim... de idade, 40. Exato. Aí foi falar assim, eu falei... E assim, foi ver o problema dela, um problema que todo casal enfrenta, é normal. Assim, acho que não muda muita coisa, é basicamente a mesma coisa, né? Basicamente só muda o endereço. Então, são problemas comuns que eu, nos meus 4 anos de casado, já passei, já vivi. Então, assim, a gente conversa e a gente sempre usa a Bíblia, né? Eu acho que o aconselhamento não pode ser baseado no achismo. Não, eu acho. Você não tem que achar. Você tem que saber o que a Bíblia está dizendo e você falar sobre. Assim, o aconselhamento não é espaço para achismo. O aconselhamento é para você usar a Bíblia como parâmetro, né? Como direção para essa pessoa, uma bússola para essa pessoa. Então, assim, o pastor que lê muito a Bíblia, conhece muito a Bíblia, está em relação com pessoas constantemente, ele vai conseguir ter esse diálogo, não importa a idade que a pessoa tenha, mas consegue, assim. E você tem que entender, obviamente, é uma geração bem diferente da minha, a gente sempre tenta aconselhar de acordo com o que a Bíblia diz, né? Que a Bíblia ensina. Acho que é isso, o nosso papel como pastor é esse. É ensinar a Bíblia, ver a Bíblia e mostrar isso para as pessoas. Imagino. A gente conversando sobre vários assuntos aqui, eu vejo que você domina muito, né, assuntos teológicos e etc. Mas você também fez direito. Sim. Como é que é conciliar? Tu é pastor, presidente, que é uma demanda altíssima, né? E advogado. Não sei se você está advogando. Parei. Desde quando assim eu parei. Antes de você vir para cá, a gente viu o áudio que tu mandou pro Guilherme, você estava na construção da igreja. Tava na construção da igreja. E assim, coração tende para um lado, tipo, às vezes tu quer advogar, mas diante das responsabilidades, da teologia, ou o assunto mesmo que ganhou seu coração foi Na verdade, assim, desde que eu nasci, aconteceu uma situação muito interessante. Meu pai e minha mãe era estéril. A mãe não podia ter filhos, né? Ela não podia ter filhos, então foram 11 anos de casamento sem poder ter filhos. E teve um dia que, conversando com o médico virou para minha mãe e meu pai e falou, olha, vocês vão ter que adotar, vocês não têm como ter filhos, você não pode ter filhos. E um mês depois minha mãe engravidou. Um mês depois ela engravidou
Depois de um ano, eu voltei pro consultório daquele médico, né, nos braços da minha mãe. E ele de fato viu que estava ali. Aquilo que ele negou que seria impossível aconteceu. Então, foram 11 anos. E desde que eu nasci, meu pai falou: olha, eu te separei pro Senhor. Você é do Senhor. Você é dele. Você é para ele. E desde muito jovem eu comecei a ver isso. Eu tenho, como a gente fala, chão de igreja, né? Então, assim, meus amigos são da igreja. Graças a Deus, todos congregam comigo até hoje. Minhas amizades são da igreja. Então, eu vivi aquilo desde sempre. Mas só que teve um momento, no final da faculdade, que a gente tem que fazer uma escolha, né? A gente tem que fazer uma escolha. Eu estava... Monografia 1, eu tinha 2 opções. Eu tinha um prazo para entregar minha monografia, num sábado, e era um sábado de convenção. E eu era o secretário da convenção. Eita. Aí eu tinha 2 opções. Ou eu entregava minha monografia, e teria que entregar pessoalmente. A época era outra época, né? Então, entregar pessoalmente. Ou eu teria que ir para a convenção e fazer meu papel de secretário. E foram, assim, muitos dias orando, inquieto, porque eu sabia que ele já seria um delimitador daquilo que tomaria o meu coração. E eu falei com Deus, e Deus foi claro comigo em falar de que eu sabia o para que eu estava vivo. Então, foi por causa disso que eu não tinha muita opção. Então, eu meio que, como posso dizer, eu sou um escravo da orelha furada, né? Meu prazer é servir ao meu Senhor. Então, assim, quando foi ter que largar a profissão de fato, para mim foi muito fácil. Para mim, não falo que para outras pessoas sejam. Para mim foi muito fácil, porque desde sempre eu soube que era o meu propósito. Eu sabia o porquê eu estava vivo. Eu sabia o porquê eu passei minha vida inteira na igreja. Eu sabia que era para servir pessoas, para servir a igreja, para amar pessoas, para cuidar de pessoas. Então, desde sempre eu vivenciei isso. Então, eu tive que... Naquela época eu já vi um início de uma escolha, mas quando eu já tornei-se co-pastor do meu pai, né, era um dos vices dele, ali eu já sabia que eu já não iria mais seguir a minha carreira como um advogado, né? Ali, na época, eu já sabia. E foi tão provisão de Deus, assim, tão ação de Deus, de que chegou um momento, em um curtíssimo prazo, que Deus me amadureceu muito rápido, assim, muito rápido. Eu falo para minha esposa, a gente até brinca, todo ano é um leão diferente, assim. Em 4 anos, assim, a gente passou problemas, assim, que uma pessoa de 40 anos não passa. Em 4 anos, assim, coisas absurdas. Por exemplo, meu pai morre, meu pai veio a óbito. Um ano depois eu era pastor-presidente, que eu era o primeiro vice dele à época. Nesse 1 ano que foi o primeiro ano de adaptação, então foi aquele ano de criar identidade visual que não tinha, você formar uma estrutura de unidade, principalmente com as congregações nossas, desenvolver o mesmo trabalho, o mesmo pensamento, a mesma coisa. Esse é o primeiro ano. No segundo ano, o ano de 2022, foi ano de eleição, então foi um ano muito corrido para nós. 2023, minha mãe tem câncer. Minha mãe tem câncer, foi o ano inteiro no tratamento de câncer. E em 2022, a gente também, eu e minha esposa, nós construímos uma casa. Então, assim, a gente vivenciou tudo isso em pouquíssimo tempo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus simplesmente falou, não, você vai ter que ter mais pressa que as outras pessoas. Então, acho que ele botou algumas tribulações a mais para que a gente amadureça rápido. Eu acredito nisso. Eu acredito que a tribulação tem um propósito. O sofrimento tem um propósito. Sim. O propósito é o nosso amadurecimento. Então, sabendo disso, Deus arrochou um pouco o nó. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. E a sua esposa, assim, né? Que eu acredito que, diante dessa realidade, ela também está amadurecendo contigo. Tá, a família da minha esposa sempre foi membro de igreja. Eles congregaram no nosso ministério desde que vieram para Brasília. Então, assim, só que para ela foi outra realidade, né? Imagina. Agora ela tá mais habituada, mas os primeiros anos foram bem complexos, assim. Foi bem complexo. Assim, tinha certas coisas que eu falava para ela assim, mas é assim mesmo? Eu falei, é. Mas por quê? Eu falei, não tem porquê, é assim. Não tem porquê, é assim. Então, assim, ela começou a congregar conosco, éramos noivos, né? Então, assim, foi muito rápido tudo, então, questão de adaptação. A vida dela era muito pacata, minha esposa é advogada também, a vida dela era muito tranquila.
ela tinha, não vou falar que ela tinha poucos problemas, os problemas dela eram problemas mais comuns, né? Mais ordinários. E de repente, assim, cara, só pepino. Imagina, você tá na Só posição de abacaxi. esposa do pastor, né? Só abacaxi. Mas graças a Deus ela tá se habituando bem. Não vou falar que é fácil para ela, porque eu sei que não é, né? A gente conversa muito sobre. Mas ela tá se habituando bem, graças a Deus tá tudo dando certo, tudo dando certo. Eu imagino, eu também sou casado, tiro algumas situações da vida, né? Assim, acabo pregando, finais de semana, às vezes viagem, e conciliar isso com o casamento, né? É um pouco complicado. Mas, vamos voltar para o assunto do livro. Deixa a gente para outra palestra de casais, a gente fala sobre casamento bastante. E sobre espiritualidade digital à luz da Bíblia. Porque a Bíblia tem resposta pra tudo, né? E o que a Bíblia tem pra gente sobre o digital, sobre o hoje. Na época de Jesus não tinha internet. Não tinha internet. Assim, tem até um livro, acho que é Tony Hink, ele escreve um livro sobre a teologia bíblica da tecnologia. Né? Então, ele vê que existe uma espécie de um avanço, um progresso, né? Isso faz parte do processo redentivo, né, gente? A gente começou no jardim e vai terminar numa cidade. Então, é progressivo. Vai crescer, então, é avanço. Então, assim, a Bíblia não fala sobre Twitter, não fala sobre Instagram. Agora não é mais Twitter, né? Agora é X. Na época eu escrevi era Twitter ainda. Então, a X não fala sobre isso, mas ela tem princípios que tratam sobre. Paulo escreve aos Colossenses dizendo, olha, que as suas palavras sejam temperadas com sal. Ou seja, que a gente saiba dialogar, seja uma pessoa mais pacífica, etc. Se a gente fosse aplicar isso hoje, que os nossos dedos sejam temperados com sal, né? Que os nossos dedos sejam temperados. Porque, assim, a rede social é uma terra de ninguém. É terra sem lei. A gente vê a quantidade de pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas por conta disso. Por conta disso. Isso é meio que perceptível, né? E, então, assim, por exemplo, uma questão que acontece hoje na rede social. A questão da inveja. Isso é muito presente. A questão da inveja. Por exemplo, você abre lá seu Instagram, tem um cara que levantou 4h30 da manhã, 6 horas ele já fez o treino dele, já treinou, 6h30 ele sai de casa, trabalhou, chega em casa, tá lá tudo perfeito, sem dor de cabeça nenhuma, a vida dele correu normalmente. Aí você levanta, às vezes, sei lá, 8 horas, 7h30, 9 horas, morto, já acorda com dor de cabeça. Aí se abre o Instagram, depois seu devocional, obviamente. Esperamos que... E você abre seu Instagram e você vê lá. Você fala, nossa, eu sou muito, muito, muito complicado. Então você acaba vivenciando isso. Acho que as redes sociais, elas manifestam muito o nosso coração, né? E o nosso coração é caído. Então, assim, a Bíblia traz princípios que a gente consegue aplicar. A Bíblia não fala, por exemplo, como posso dizer, uma receita de bolo. Ela não vai te dar receita de bolo. Só que ela te ensina como você deve servir esse bolo para as pessoas. Então, assim, ela fala... Tudo que ela fala é verdadeiro. Ela não fala sobre tudo, mas tudo que ela fala é verdade. E a partir disso a gente tira princípios para o nosso cotidiano. É uma realidade completamente nova, mas a gente precisa vivenciar isso, né? Nós, como igreja, precisamos. Em nome de Jesus conseguiremos. Amém. Em nome de Jesus conseguiremos. Isso que você falou, eu acho até importante também para pautar um pouco o posicionamento das figuras religiosas nas redes sociais. Porque, exemplo, né? A gente às vezes vê um pastor, uma figura religiosa aí, a vida dele na rede social é tão perfeita, entre aspas, ele expõe... É claro que nas redes sociais todo mundo expõe ali o que é mais belo, né? O que é de melhor. Aí um pastor ou alguém na mesma posição que ele olha do lado de cá e fala, rapaz, então isso é sinônimo de ser pastor? Isso é sinônimo de ser bem-sucedido, né? Ele começa a buscar estar naquele cargo, estar naquela posição pela motivação errada, para ter uma vida aparentemente perfeita, como a vida de Cicrano, Beltrano. Os pregadores, na rede cantores social, aí nas redes sociais, né? Assim, não é, a gente vai falar que a vida dele seja uma vida tão fácil assim. A vida é difícil também. Mas, obviamente, existe aquele floreio, faz parte do processo. Até na igreja teve um rapaz que veio conversar comigo, de uma outra congregação, conversou comigo. Ele, eu quero ser pastor. Eu perguntei pra ele assim, como você se vê como pastor?
Aí eu me vejo em casa preparando um sermão, pregando à noite. Aí eu... Aí eu ri, né? Eu ri, eu até pedi desculpa pra ele, falei, desculpa. Mas isso é a parte mais tranquila. Sim. Essa é a parte mais fácil. Então, pastor, como eu preciso me ver? Eu falei, olha, você vai se ver como pastor quando você estiver num leito de hospital. Um pai, uma mãe, talvez perdido um filho. Você tendo que aconselhar aquele casal. Ou você ter que sair de madrugada ou à noite para aconselhar um casal. Receber uma ligação, você dormindo com a sua esposa, vendo Netflix. Recebe uma ligação, pastor, aconteceu tal e tal coisa. Meu esposo me bateu. Meu esposo me agrediu. Então, assim, vou falar questões que eu já vivenciei. Os problemas da vida real. Né? Assim, meu esposo me bateu. Pastor, me ajuda em oração. Minha filha saiu de casa. O que eu faço? Então, você fala, aí você vai ser de fato pastor. Aí você vai se ver como pastor. Então, assim, ser pastor não é só preparar um sermão. Né? Não é só preparar um sermão. A gente precisa viver com as pessoas, andar com as pessoas, amar pessoas. Não é fácil, assim, mas é prazeroso. Eu acho que é isso, eu acho que eu não me vejo fazendo nada na minha vida a não ser servindo pessoas. Eu podia fazer qualquer outra coisa, sei lá, podia ser multimilionário. Eu acho que o meu prazer é servir pessoas, é estar com pessoas, é amar pessoas. E o pastor ele precisa disso. Eu acho que preparar sermão é uma parte mais tranquila, é mais fácil. Sentar para ler um livro, escrever alguma coisa é muito bom, mas pastorear é uma dádiva de Deus. E ao mesmo tempo que é uma dádiva, tem muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E eu oro muito a Deus, assim, até confesso para vocês, eu oro muito porque a gente vive num tempo onde os nossos melhores jovens não querem ser pastores, eles não querem ser missionários, eles não querem servir a igreja. Se você vira para um pai hoje, para uma mãe, um filho vira para um pai e para a mãe e fala, eu quero fazer missões. Eu quero fazer missões na África. Eu quero... Vou morar porque esse menino tá doido. Exato. Não, você é louco. Você tá aí na faculdade, aí você tem tudo, as coisas estão... Não, mas eu quero. Mas para quê? Entende? Então, assim, a gente perdeu meio que o amor, o chamado, a paixão pelas almas. E, ao meu ver, é só quem de fato vivencia isso pode explicar. Então, assim, você pode fazer o que quiser da sua vida, você não vai sentir prazer e alegria a não ser servindo pessoas. Eu falo isso, eu não serviria para nada, nem para peso de papel, se não fosse para servir pessoas e pastorear pessoas. Porque é o que eu amo fazer. Preparar um sermão é muito bom, mas o que eu amo fazer mesmo é visitar as pessoas, conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas e, assim, pastorear pastores também, né, que está inerente ao meu cargo, mas pastorear pastores, e a gente precisa disso. A gente precisa orar muito a Deus. Eu oro muito a Deus para que Deus traga um despertamento nessa geração. Que eles voltem a entender que Deus tem um chamado imperativo, que é de pregar o evangelho. Que, sendo imperativo, ele é improrrogável e também intransferível. Então, a gente precisa ensinar isso para essa geração. Que eles amem a Deus acima de qualquer coisa. Que comece com isso. O amor a Deus e amando a Deus. Tudo que Deus lhe pedir não vai ser um sacrifício, mas vai ser prazeroso. Rapaz, É muito profundo isso mesmo, porque a gente, se eu lidero adolescentes e por ser jovem estou muito em contato com amigos jovens, né? Dificilmente hoje quando a gente vai falar sobre vocação, sobre chamada, nem chamada, sobre vocação, o que você quer ser, etc, estudar, ninguém coloca lá, teologia, quero ser pastor, né? Geralmente as pessoas têm outros sonhos, né? E eu acredito que talvez pelo desgaste da geração passada, a nossa geração olha para o referencial passado e justamente nega o chamado, às vezes, querendo outras profissões, outras coisas, né? Só que Deus nos chamou e, querendo ou não, uma hora, como disse ali para Paulo, né? Quando ele se encontra com ele, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, Deus disse para ele. Jeremias e etc, né? E na fase assim do despertamento do chamado, na era digital, é um tanto quanto engraçado, eu acho, diferente das outras, porque hoje a gente vê testemunhos contando, não, eu tava no celular,
a rede social e Deus falou comigo, e etc. Você acha um marco dessa geração diante disso algo muito, muito bonito assim? Porque a gente vai ver que os pastores hoje em dia, os futuros, né, vão ser pastores não só mais presencialmente falando, né, mas vão ser pastores assim de comunidades até digitais. A gente vê hoje que sermões alcançam aí milhões e milhares de pessoas nas redes sociais. Você tá se preparando para isso, assim? Você acha? Assim, eu acho que eu vivo aquilo que Deus quer pra mim hoje, né? Então, assim, se Deus quer pra mim hoje isso, eu faço isso. Se Deus não quer isso pra mim, eu não faço assim. Eu sou bem sincero. Eu vou fazer o meu papel como pastor, que é ensinar, pregar, cuidar de pessoas e fazer o meu máximo diante disso. Mas, digitalmente falando, é uma perspectiva que a gente precisa ainda estruturar, porque assim, querendo ou não, eu não tenho como dar prioridade para um público que não está próximo a mim. Não tem como, eu não tenho como pastorear essas pessoas. Eu não tenho como estar ali pastoreando essas pessoas. Isso é impossível, né? Assim, o que eu posso fazer é, talvez, uma pessoa manda um e-mail, responde, mas mais do que isso não tem como, porque eu vejo a diferença entre ser membro e congregado de uma igreja, entendeu? Eu sei que a membresia, para muitas igrejas, não existe mais, mas eu vejo a diferença disso. A pessoa ser membro de uma igreja, ela participar ativamente do corpo de Cristo ali, uns com os outros ali, servindo a igreja como um todo. E você falou sobre uma questão, sobre esse despertamento do chamado. Eu acho que, eu penso, na verdade, né? É o meu ponto de vista em relação a isso. Deus, ele tem suas multiformas de falar ao homem, né? Se Deus fala ao homem através de um celular, alguma coisa do tipo, Deus é ele que fala, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado também em relação a isso, né? Para que não seja uma questão mais emocional, mais emotiva, aquela coisa do tipo assim, fecha o olho, coloca o dedo na Bíblia, eis que sou contigo, né? Então, assim, é complicado, a gente precisa ter esse cuidado. Até porque é uma circunstância nova, né? Por exemplo, a pessoa será que Deus me chamou? Aí recebe aquela mensagem da Bíblia. Não tu manda eu, esforte tem. Então, assim, é complicado, a gente precisa ter isso. Mas, acima de tudo, acho que a maior prova é o ardor do coração, sabe? Aquilo. Cara, o que te faz levantar cedo, é o que te faz dormir tarde, é o que te faz perder noite de sono, é o que te faz levantar de madrugada para orar, é o que te faz passar horas preparando um sermão. É isso, é o amor, a paixão, o desejo de ver o evangelho nas pessoas. E assim, eu falo que a maior recompensa minha como pastor não é ir para o congresso e pregar e ver aquela multidão gritando, não. A minha maior recompensa como pastor é ver aquele irmão que chegou na igreja 1 ano atrás e agora eu já começar a ver os frutos da obra do Espírito na vida dele. Glória a Deus. Então, essa sim é a minha maior alegria. A gente tem um caso lá na igreja de um irmão que ele chegou lá na igreja, assim, cheio de carrapicho, né? Como a gente fala. E, assim, nós, juntamente com os nossos obreiros, nossos irmãos, a gente começou a trabalhar na vida dele. Hoje, assim, cara, sabe a alegria que eu sinto em ver ele servindo a igreja? Ele parado lá, ajudando pessoas, servindo pessoas. Ele sendo simpático com as pessoas. Isso é muito bom. Essa é a alegria da minha vida, é isso aí. Isso é muito bom, prazeroso. E a gente, voltando falando dessas questões digitais, hoje eu acho que muitas pessoas criam ídolos na internet, né? Isso. E a gente citou em alguns podcasts passados e trago aqui de novo a questão dos profetas do Pix, né? Eles fazem as lives lá. E o mais engraçado de tudo, que esses dias eu tava mexendo na internet sem querer eu cair em nenhum desses. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ele fez um Pix? Quase fiz Pix. da minha idade ainda, ele tava pedindo Pix de acordo com a sua idade. E tipo assim, 4.000 pessoas assistindo meia-noite. Caramba! O cara tá recebendo muita grana. As pessoas tornando aquela pessoa como um ídolo, porque os comentários eram, meu Deus, era a mensagem que eu tava precisando, pastor, não sei o que, e aí eu fico até sem
Se tu não tiver maturidade, né? Você fica até inconformado. Se tu abrir uma live da tua igreja meia-noite... Não dá ninguém. Assim, 4.000 pessoas é muita coisa, gente. Tava dando 4.000 pessoas no Não dá Instagram. 40 às vezes. Mas, assim, os falsos profetas sempre existiram, né? Uhum. A diferença é que os falsos profetas, eles sabem usar as redes sociais também. Atualidades. Eles sabem, eles se atualizaram, eles sabem direitinho. Então, isso é, né, como diz o sábio, né? Não há nada novo debaixo do sol. Uhum. Naquela época eles mandavam cartas para a igreja, que era a tecnologia da época. Hoje eles usam o Instagram. Né? Hoje eles usam o Instagram. Então, assim, não é nada novo debaixo do sol. Acho que por isso que a gente precisa discipular, né? Uhum. A gente precisa discipular, mas é muito difícil, porque não adianta a gente discipular. Se a pessoa quer ser enganada, ela vai ser enganada. Uhum. Ela vai ser enganada. Quando Paulo fala para Timóteo, ele fala, olha, Demas amou mais este século. Gente, o que tinha naquele século comparado a gente hoje? Sim. Tinha absolutamente quase nada comparado ao que a gente vivencia hoje, né? E agora a gente vivencia isso, experimenta isso, e a gente precisa ensinar os nossos membros a serem cautelosos, discernimento de espírito. Eu acho que esse é o principal dom desse tempo, que a gente precisa buscar, é o discernimento de espírito, porque o que tem de profeta do Pix hoje, o que tem de gente enganadora, eu falo uma frase lá na igreja, que eu até preguei esses dias sobre, quando o demoniado gadareno, ele encontra-se com Cristo, a primeira coisa que ele faz é reconhecer a divindade de Cristo, né? Ele diz, olha, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e ele adora e se prostra. E eu falo isso na igreja, em termos de, até meio que brincando, mas eu falo que às vezes o diabo é mais reverente do que os pregadores do Instagram. Meu Deus. O diabo é mais reverente que os pregadores do Instagram. Ele tem uma fé mais ortodoxa do que os que a gente consome no TikTok. Isso é absurdo, Mas é uma realidade. Isso é uma realidade. Eles têm uma fé mais ortodoxa do que os nossos pregadores. Normalmente são os pregadores que a nossa geração consome, né? Então, eles são mais reverentes. Eles são mais reverentes. Tem mais temor do que muitos dos nossos pregadores aí afora, né? Falando besteiras e baboseiras aí em diante. Se eu falar uma frase, vocês vão remeter a pessoa, mas a gente precisa entender que isso não é nada novo. Só que eles sabem usar a rede social também. E a igreja precisa estar preparada, embasada na sã doutrina, embasada no evangelho, para que ela não seja enganada. Acredito. E a gente vê muito importante, por isso que temas assim atuais, como o seu no livro, é muito importante para mostrar que a igreja precisa ter essa presença, né? O que nós estamos aqui abordando. E tem alguma coisa assim, tipo, mensagem na rede social que você acha que deve ser, às vezes, também ponderada? Exemplo, né? Há sermões assim que às vezes são para membros ali ouvir. Antigamente existe até culto de membro, que você tinha que apresentar a carteirinha para entrar na igreja. Hoje, já com essa exposição toda, você acha que às vezes ao também postar uma mensagem, um vídeo, a pessoa, não, acho que isso daqui era mais para a igreja local. Cuidado. Acho que isso daqui não é para o Brasil, né? Que a gente não sabe onde vai chegar a mensagem que a gente posta na internet. Ou você acha que não? Tem que mesmo abrir o Instagram e falar todos os aspectos da eclesiologia. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. A gente precisa tomar esse cuidado, a gente precisa ser prudente, né? O próprio Jesus fala que a gente precisa ser prudente. Então, assim, tem certas coisas que a gente não precisa entrar na seara. Sim. Entendeu? Porque eu virar pra você e falar o seguinte, como pastor, cara, eu sou contra o aborto. Isso deve ser básico, a pessoa deve saber, não, ele é pastor. Ele é contra o aborto, né? Obviamente. Obviamente, se eu tô num ambiente de espaço público para defesa da minha fé, ok. Mas a gente ficar, sabe? Comprando brigas. Né? Comprando briga. Eu acho que esse é... E tem pastores que vivem disso, né? Tem pastores que vivem de comprar briga. Em vez de pastorear a igreja, tá comprando briga na rede social. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado, né? É fundamental, eu acho, a gente ser sábio, né? E sabedoria também nessas coisas. De rede social, assim. Pra que eu vou postar uma mensagem daquele jeito, daquela forma e tal? Não tem porquê. Não tem porquê, né? Ainda mais, às vezes o pastor vai citar um nome, né? Não, porque fulano de tal, né?
vai postar no Instagram um culto de ensino, onde ele fala o caso do irmão que caiu em pecado. Aí não dá, né? Não dá. Tem que ter sabedoria. O mínimo, né? O mínimo de sabedoria. E tem muita gente que corre atrás disso, parece, né? Vai em uma igreja por conta da transmissão, da live, já sabe onde é o corte ali certinho pra postar nas redes sociais. É novo, né? É novo, assim. Tem gente que planeja isso. Ele vive pra rede social, né? Então, ele vai fazer de tudo, assim. Como a vida dele é essa, então ele vai tentar produzir conteúdo de algum jeito. Assim, eu fiz um acordo com a minha esposa, quando a gente sai pra jantar, assim, como o nosso tempo é muito corrido, a gente não fica postando em rede social e tal. É o nosso momento, sabe? Sim. É o nosso momento, é meu e dela. Então, assim, precisa ter essa... sair do ambiente digital, né? Sair do ambiente digital e entender que existe uma vida fora da bolha. Uma vida fora do Instagram, uma vida fora da rede social. Precisa. Do livro, qual que é o capítulo, assim, que mais te chama a atenção, que você mais gostou? Que falou, rapaz, o livro é bom, mas isso daqui é... Tem um ponto que eu gostei bastante. São dois, na verdade. Quando eu trato a questão da fragmentação do eu, como consequência da vida digital. A fragmentação do eu, gostei bastante. Foi um assunto que eu gostei. Aí, na última parte, quando eu falo sobre a questão da pós-modernidade, é porque é um assunto que eu gosto muito, então eu me empolgo. E quando eu defino, de fato, o que é espiritualidade digital. Espiritualidade digital. Falando sobre os laços, da sociedade em rede, né? Os laços, os vínculos religiosos que foram criados. Aí eu entro nessa questão da espiritualidade digital, eu gosto bastante. Para mim, foi o que mais me deu prazer em escrever. Eu não sei se as pessoas vão ter prazer em ler, mas em escrever foi o que mais me deu prazer. Gostei bastante. Acredito. E você acha que o mundo digital, ele pode trazer um modelo de igreja diferente do que nós temos hoje e ainda assim bíblico? Eu falo isso porque eu vejo já hoje algumas congregações que se tornaram tão grandes, tão midiáticas, que pessoas em outros estados, né, querem congregar com essas pessoas. Sim. Mas devido à distância, à geografia, não é possível. Então eles ligam todo domingo ali a transmissão e se reúnem em grupos e assistem ali e participam, interam como se fosse, né? Ou você acha mesmo que o modelo de igreja, né? De templo, a gente está reunido, já está bem definido? Eu acho que, assim, a igreja basicamente é o povo de Deus, né? A igreja é o povo de Deus. É uma frase que eu gosto de dizer que a igreja é uma comunidade de pecadores que foram regenerados. É isso. Então, se é uma comunidade de pessoas que foram pecadores, foram regenerados, ali está a igreja, né? A igreja já está lá. Mas eu acho que é importante a pessoa estar participando ali. Por quê? A questão do serviço mesmo. Acho que Deus nos chama para servir também, para servir pessoas. Então, se eu estou só naquele ambiente ali, é mais difícil. Então, eu acho que a pessoa precisa estar num ambiente... de comunidade, fora dos muros, né, da casa. Eu acho que é importante. Mesmo eles se reunindo e etc, porque assim, ou se você sabe de algum outro modelo que você acha, pois aqui pode vir a dar certo, isso aqui pode ser saudável. Não, eu acho que, assim, eu acho que a pessoa ela vai crescer, mas não vai ser o crescimento que seria o ideal. Eu acho que poderia gerar mais frutos. Acho que poderia dar mais frutos, né? E assim, é muito fácil, né? É muito fácil você... por exemplo, eu chego lá no domingão, reúno com as pessoas, vamos ouvir a pregação aqui e tal. Aí ouve a pregação, aí você vê a pregação do pastor, que você gosta, com louvor que você gosta, com pessoas que você gosta, tudo ali junto, e falando, depois, vamos comer um pastel aqui, já frita um pastel ali, todo mundo sentadão na frente da TV, eu acho que é muito cômodo. Sim. E sim, e isso também é uma questão dessa geração, né? Uma geração que não gosta de desconforto. E hoje você vê gente que busca ser desconfortável, né? Um cara vira do nada, não, quero ser triatleta. Do nada, o cara quer fazer pentatlo, o cara quer mudar de vida. Aí, assim, para buscar esse desconforto, eu acho que a vida, às vezes, ela é desconfortável. E se a gente não vive essa vida desconfortável, a gente desacostuma da vida. A gente vive numa bolha, né? Ali... eu só vejo Netflix, só vejo os filmes que eu gosto. Se eu sou de direita, eu só vejo o programa da esquerda. Se eu sou da esquerda, eu vejo o programa da direita. Porque minha vida é essa, é muito confortável. Mas a vida não é essa. A vida não é essa. Até tem uma questão interessante que eu abordo no livro, sobre essa questão de ser confortável. Hoje já está se implementando em algumas universidades no país o chamado Safe Spaces, que são espaços seguros.
Por exemplo, você tá mal aqui, você vai para uma palestra, aí o palestrante fala uma coisa que você não gosta, aí você vai para uma salinha ali, um ambiente neutro, para você ficar de boa, porque você não sentiu-se desconfortável. Você acha que é uma das características da geração G, evitar Z? Tô no G, meu Deus, Z. Evitar o confronto? Com certeza. É uma das características. Eles são extremamente morosos. Uhum. Então, Isso é um morosidade. problema para a igreja, né? Que tem confronto direto. O evangelho é confronto. O tempo todo. E a igreja, ela precisa de uma comunidade terapêutica, né? Uhum. A gente fala que a igreja é um hospital. Ela é um hospital. Mas a igreja também é um quartel-general. Então, assim, a gente precisa também preparar o pessoal para sair dali. Então, a gente precisa... Nós, como igreja, precisamos, né? Nós, como igreja, o Gabriel, o Guilherme, nós aqui reunidos, nós precisamos vivenciar essa realidade. Essa realidade de ser igreja, entender que igreja, você vai ser confrontado. Nem todo mundo que está na igreja é fácil de lidar. Nem todo mundo é fácil de lidar. A gente sabe disso, né? Nem todo mundo é tranquilo, nem todo mundo é fácil. Você que é líder de jovens, você sabe que tem algumas famílias que, pelo amor de Deus, você fala, gente, não é possível que eu tô passando por isso. Mas faz parte. Então, ao meu ver, né, existe essa necessidade da gente, de certo modo, adaptar algumas questões da realidade, mas estar em comunhão acho que é indispensável para a igreja. Acho que a gente precisa estar junto. Mesmo falando de estar sendo corintiano, o outro palmeirense, o flamenguista e vascaíno, a gente tem que estar junto. Essa é a beleza da igreja. O alto tá junto com o baixo, o gordinho tá junto com o magrinho, o africano tá junto do asiático, e essa é a beleza da igreja de Cristo. Apesar da nossa diferença, Jesus Cristo nos torna um. É isso que eu vejo, por isso é importante. Sim. A gente estar junto. Outro ponto que você abordou, outro capítulo que você falou, gostou muito, foi a Fragmentação do eu. Como as redes sociais cooperam para isso? Para que a personalidade, o indivíduo Que legal. Você estava esperando essa pergunta. Então, a rede social, ela cria uma fantasia no indivíduo, né? Uhum. Por exemplo, o cara na rede social, ele é extremamente comunicativo. Fala, pessoal, tô aqui. Aí você vai conversar com ele, ele fica todo travadão. Ele é um cara extremamente contido. E vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais distinguir. Ele não vai conseguir mais fazer essa separação. Porque ele está tão enclausurado ali que ele não consegue fazer a separação. E acaba gerando uma espécie de alienação. O cara fica alienado. A menina fica alienada. Fica... assim, na rede social ela tem curtidas o tempo todo. Uhum. Aí o que ela faz? Já que eu tenho muitas curtidas, eu prefiro estar nesse ambiente, porque lá nesse ambiente eu sou mais interessante. Nesse ambiente eu sou mais legal. Aqui ninguém sabe dos meus defeitos. Aqui ninguém sabe dos meus problemas. Então eu vou ficar aqui, porque aqui é melhor. Aqui que acaba. Essa pessoa perde o contato social. Aí ela reúne com os pais na mesa e ela não conversa mais com os pais. Porque o mundo dela é um mundo melhor dentro da rede social. Os pais chamam, vamos ver um filme. Ela não consegue ver o filme com os pais, ela fica acessando. E tem uma questão aqui, isso aqui é comprovado que a curtida libera dopamina. Tem um documentário na Netflix, né? Isso. Que é... Acho que é Rede Social, o Fenômeno. Não sei, mas eu já ouvi falar. Esqueci o nome dele. Acho que é esse, Rede Social, o Fenômeno. E é justamente fala que é semelhante a que, às vezes, né? O uso de entorpecentes, de drogas. Isso. Onde você tá ali na rede social e vai... Tem uma autora, acho que é Anna Lembke, o nome dela. Ela escreve um livro chamado Nação Dopamina. Ela fala sobre isso. Ela fala sobre... Até eu uso no livro. Ela fala sobre como a rede social, ela te vicia. Como ela te vicia? Você sempre tendo aquelas pequenas doses de dopamina no seu dia a dia. Então, você vai postando foto, você vai... Só que esse organismo acostumou. Aí você tem que ter mais curtidas. Aí você vai. Aí acontece o que acontece aí na rede social, pessoa passando por absurdos para ganhar curtida, para ganhar like, porque ela precisa daquilo para viver, é aquilo que dá sentido para ela. E aí a pessoa fica fragmentada, ela não sabe mais o que é real, o que não é real. Meu Deus. Ela não sabe o que é real, porque ela tá enclausurada ali. Então, assim, ela não sabe mais se ela é a pessoa que tá ali na rede social ou se ela é uma pessoa que tá em casa com os pais. Ela não sabe mais, ela perdeu noção de vida, né? Não sabe mais o que é. Porque no TikTok ela tem
1 milhão de seguidores. No Instagram ela tem 1 milhão de seguidores. Só que quando ela precisa de ajuda, ela não tem ninguém. E o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Na rede social, todo mundo fala que ama. Nossa, eu te amo, você é maravilhosa, você é espetacular e tal. Aí quando ela precisa de alguém, não tem ninguém. Sim. Não tem ninguém. Aí a pessoa entra em surto, ela desespera, ela não sabe o que fazer, porque ela está completamente alienada. Acho que isso está muito vinculado também às doenças que estão surgindo, né? Tipo, ansiedade no pico lá em cima, depressão, tudo. E sim, até questão de sono, né, gente? Isso aqui tira o nosso sono. Sim. Diz que o pai da insônia é a eletricidade, né? Depois que existiu a eletricidade, ninguém mais... É verdade. E sim, as pessoas dormem mal. E sim, é provado cientificamente que se você dorme mal, você tem menos hormônios que são atrelados à alegria. Uhum. Então você automaticamente é uma pessoa mais depressiva. Pessoa com mais baixo autoestima, porque você não tem muitos hormônios da alegria, né? Então, assim, aí você dorme menos, você passa mais tempo na rede social, aí por assim vai. Aí isso vai gerando uma série de fatores. A pessoa acaba tendo ansiedade, tendo problemas de burnout, porque ela tá cansada, ela não sabe como se curar, ela vai pra rede social. Aí piora, e assim, acaba vivendo isso. Então, tudo é uma realidade completamente nova. Uhum. É completamente nova. E, assim, eu fiquei surpreso à medida que fui escrevendo o livro. Eu nunca vi isso acontecer no passado, talvez, né? Talvez tinha mais raras exceções. Tem hoje profissionais, psicólogos, eu não sou da área da psicologia, mas eles são especialistas em atender jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. Eu não sei se porque quando eu tinha 12 anos de idade, era uma criança catarrenta, né, ainda. Mas hoje em dia, já há pessoas com 12, 13 anos de idade, já com problemas existenciais. Sim. E, assim, isso é... A gente sabe que a tecnologia ela não é neutra, né? Não tem como ser neutra, porque se existe alguém por trás, ela nunca vai ser neutra. E essas big datas, essas multicorporações aí, megacorporações, eles não estão preocupados com a sua saúde emocional, amigão. Ele está preocupado se você vai consumir aquilo, se você vai consumir aquele negócio. Lucrar, então, eles estão preocupados com você. Eles não estão preocupados com a saúde emocional. Eles não estão preocupados com aquela menina que se corta. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem lucrar, eles querem ganhar dinheiro em cima de você. Então, não é neutro. Assim, as pessoas não sabem ver isso. E acabam sendo consumidas, em vez delas consumirem aquilo, elas são consumidas por aquilo e acabam perdendo a noção da vida. A gente falando sobre isso, e às vezes, né, a gente não tem nem noção da profundidade desse tema e dos problemas que ele pode vir a desencadear sociais, né? A gente vê índices de divórcio altíssimos. Não que seja só da geração Z, porque ela tá casando por agora e etc, né? Mas é um reflexo da sociedade. E relações humanas, mercado de trabalho. Eu trabalho na área previdenciária e a gente até tem modelos de segmento de previdência para a geração Z diferente das outras gerações, porque é uma geração que não tem muito apego com o serviço, né? Assim, a gente vê, meu pai mesmo trabalhou, acho que 20 anos num só lugar. Aí eu acho que outros pais aí, a gente vê pessoas, né, trabalham 35 anos na mesma empresa. A vida toda no mesmo lugar. Uma marca da geração Z não, sempre tá em busca ali do melhor, correndo e etc. E esses problemas sociais já são complicados para a sociedade, imagina para a igreja nesse ambiente, né? Acho que é por isso que é muito importante mesmo o seu livro, a gente começar a se atentar para isso. O mercado de trabalho, Gabriel. O mercado de trabalho hoje mudou muito por conta disso, né? Assim, hoje tava vendo umas pesquisas esses últimos dias aí, algumas empresas multinacionais preferem não contratar gente da geração Z. Preferem não contratar. Por quê? A gente fala que é a geração floco de neve, né? Acha-se exclusivo, eu sou exclusivo, mas derrete facilmente, né? É exclusivo, mas derrete facilmente. A primeira vez que leva uma bronca, ele vai falar, tô decepcionado com a empresa. Entendeu? É muito difícil. É muito difícil. E assim, o que você me falou, até ficou a surpresa em saber que existe até um plano de previdência para essa geração, porque realmente é algo novo. Eles não são apegados com emprego, não são apegados com um propósito, assim. Não, eu tô aqui porque eu quero um propósito de vida. Não, eu tô aqui, vamos ver o que vai dar. Sim. Se der errado, eu saio. Um dia de cada vez. Desapegado e tal.
até um tempo dessa experiência no serviço, quando as pessoas souberam que eu era casado, né, no serviço, ficaram até assustados, falando, rapaz, você tem 24 anos e é casado. Como? Porque o marco da minha geração é justamente postergar Essa responsabilidade, morosidade, etc., evitar confronto e tal. Mas algo que você falou justamente sobre quem está por trás, né? O algoritmo, hoje em dia dados são valiosíssimos, né? Como as pessoas querem. Você é a favor de uma regulamentação das redes sociais? Você acha que para daqui vai chegar um ponto assim que vai surtar todo mundo e vai ter que ter algo assim que venha a regulamentar? assim, ó, esse é um problema que eu digo um problema político, né? A gente falar disso. Querendo ou não, isso aborda o mundo digital, né? Exato. Não só a igreja, Abrange. política, social. Mas assim, eu acho que a liberdade de expressão ela é fundamental. A pessoa, por exemplo, se eu estou na rede social, meu perfil é público, então eu vou estar passível a isso. Faz parte disso. Mas a gente tem que ter uma espécie de não aprisionar o fim. Aquele último indivíduo, aquele que está consumindo. A gente tem que dar um jeito de conversar. Obviamente a gente não, né? Mas falando, o Estado precisa conversar com o cara que faz. O cara que faz, como ele está produzindo, o que ele está pensando. Assim, porque os problemas psicológicos ainda não são visíveis. Ainda não são. Mas daqui a 20 anos serão. Os problemas psicológicos disso. Né? Eu não sei, mas era muito mais fácil, a vida era muito mais divertida quando não tinha rede social. Era muito mais bacana, era muito legal. E assim, não sou contra a rede social, mas é porque era muito mais leve, era muito mais tranquilo, era muito mais fácil, era muito mais prazeroso ali. Então, não regulamentar. A gente precisa, o Estado precisa conversar com o indivíduo, o cara lá, o cabeça, o CEO, o manda-chuva. Fala, qual o seu propósito nisso? Porque você vai moldar uma geração inteira. Qual o seu propósito nisso? E, obviamente, rede social precisa ter essa liberdade de expressão. Acho que como indivíduo precisa ter liberdade de expressão. Falar o que eu quero, mesmo que não esteja falando nada com nada, o que eu quero. E a pessoa também não é obrigada a ouvir aquilo que eu quero. Então, eu acho que a gente precisa ter o Estado precisa dessa conversa, né? O Estado, nós como Estado, precisamos ter essa conversa com essas pessoas para saber o que eles querem. Qual o interesse deles? Eu concordo, eu não quero demonizar aqui as redes sociais, mas eu tava conversando justamente isso um dia desses, falando que como era diferente o mundo antes das redes sociais, porque eu também cresci assim, acho que o primeiro contato que eu vim ter com rede social foi o Orkut, lá em 2010, por aí do nada sumiu, aí eu só voltei em 2013, na adolescência, com Facebook, e fui caminhando, né? Mas hoje a gente olha para o futuro e a perspectiva do horizonte no futuro é inteligência artificial, são androides, você transferir o seu cérebro, coisas assim tão tecnológicas que você fica assustado. Você fala, rapaz, antigamente minha diversão era outras coisas, né? O mundo. Não, hoje em dia a pessoa nem precisa estudar mais para escrever nada, só botar no chat GPT, que o chat GPT faz. Você pesquisa lá qualquer coisa, geração Z, ele vai te trazer as características da geração Z e você vai escrever a partir daquele ali. E tem gente que já escreve e-books assim, só a partir do chat GPT. Então, assim, acho que a vida era muito mais divertida. Acho que a vida era mais divertida. Eu gostava mais, assim, jogar bola na rua, na praça, era mais divertido. Hoje em dia não tem tanto disso, né? Não tem tanto disso. E eu acho que a gente vai ver os problemas disso lá na frente. Ainda tá muito recente. Acredito. Mas daqui a 20 anos a gente vai ver os problemas reais disso aí. De como a rede social, ela afetou a mentalidade do ser humano pós-moderno, como foi afetado. E um uso assim com moderação, né? Que eu acho que não tem como mais proibir, não tem como mais acabar com as redes sociais. Acho que é algo que chegou para ficar, a gente tem que buscar esse equilíbrio aí no uso. Mas você, ao escrever o livro, estudar, abordar o assunto, você acha que para um uso moderado, como que é feito assim esse uso moderação, a quantidade de horas, o que... O meio termo ali. Eu acho que tem as ferramentas até nas próprias redes sociais que regulamentam isso, né? Você coloca lá, sei lá, um prazo, 30 minutos. Aí 30 minutos chega a mensagem lá. Você está passando muito tempo aqui. A pessoa só desliga a notificação. E segue. Então, assim, talvez a pessoa tenha que ter essa... Mas, assim, a pessoa ela tem que se regular. A pessoa ela precisa ser disciplinada. Isso é disciplina. Isso é disciplina também, né? Disciplina também. Então, a pessoa precisa ser disciplinada nesse sentido.
saber se controlar, porque assim, é igual comer doce. Se você come doce demais, talvez o problema não gere agora, mas daqui a 10, 15, 20 anos você vai ter diabetes. Então você precisa ter isso, né? Uhum. Esse controle, esse cuidado, esse autocontrole, esse domínio, né? Você não pode deixar que, pelo amor de Deus, gente, isso aqui não pode dominar a gente, isso não existe. Isso aqui não pode dominar a gente, isso aqui não tem lógica. Alguém ser dominado por isso aqui. E as pessoas hoje são dominadas por isso. Antigamente a gente falava que o ser humano ele era escravizado pelo serviço, né? O serviço escravizava. Tem até aquele filme do Chaplin que... Tempos modernos, né? E tal. Era escravizado. Hoje em dia a pessoa é escravizada pelo celular. Ela é escravizada pelo celular. Antigamente a pessoa trabalhava a 10, 12 horas. Hoje em dia a pessoa passa 10, 12 horas na rede social. Uhum. Então ela é escravizada pelo celular. Mas naquela época a pessoa ainda ganhava dinheiro, né? Hoje em dia ela nem tá ganhando. Maioria, né? Tá ganhando. Então, assim, tá consumindo. Igual uma coisa que eu vi, gente. Eu falei, meu Deus do céu, isso não tem lógica. Eu tenho um primo um pouco mais novo que eu, há alguns anos atrás. Ele tinha um jogo no computador. Eu não lembro o nome do jogo específico, mas esses joguinhos aí e tal. Em vez dele jogar, ele ligava a rede social dele lá e tal, pra ver alguém jogando, cara. Tipo assim, ele seguia um cara que era muito famoso e tal. Aí o cara jogava, ele ficava assistindo 3 horas o cara jogando. Em vez dele estar jogando, Sim. ele via um cara jogar. Então, assim, é alienante isso, é alienante. Nesse mundo eles buscam muito companhia, né? Justamente por estarem só. Aí você vê a tendência hoje, o tanto de gente que... influencer que estoura fazendo react. Ele pega um jogo ou pega um filme e fica assistindo, comentando, e a pessoa fica ali 2, 3 horas sentado, vendo ele reagindo ao filme e jogando, em vez de ter a própria experiência em jogar, a própria experiência Ele em está assistir, fazendo. a própria experiência em estar ali fazendo. É algo muito engraçado. E assim, essa é a realidade, gente. É a realidade. As pessoas hoje são assim. Elas preferem ver uma pessoa consumindo do que elas verem aquela experiência. Isso, uma prova disso é a pornografia, né? A pornografia é exatamente isso. É exatamente isso. A pessoa, ela tá consumindo um ato de outra pessoa. Uhum. E tá, assim... É uma coisa que eu abordo no livro também, essa questão. Por que as pessoas demoram mais para casar? Né? As pessoas não cristãs, no caso, por que elas retardam? Uma pessoa não cristã, ela tem relação sexual no casamento, né? Mas o cristão não pode fazer isso, mas o não cristão... Por que elas retardam esse processo? Porque... a pornografia é muito mais cômoda. Sim. E isso tem prejudicado demais a sexualidade, porque hoje em dia a gente vê formas aí de casal, né? Que até um tempo atrás a gente nem ouvia falar, ou nem, assim, né? Não tinha nem propagação. Se tinha, eu não sabia, né? Uhum. E hoje a gente vê trisal, aí é casamento, gente casando com... Pula, né? Mas formas de relacionamento aberto. Sim. A monogamia excluindo, né? As pessoas também, casamento... às vezes ele tem prazer de ver o companheiro dele em relação com outras pessoas e tal, justamente porque foi se moldando diante, né? Viciou naquilo. E assim, antigamente a preocupação dos pais meu filho não pode usar droga, né? A preocupação, não, meu filho não pode usar droga, meu filho tem que tal. Hoje em dia, o filho tá em casa consumindo droga, que é pornografia, e o pai não sabe. Tá consumindo pornografia. Consumindo, assim, direto e viciado naquilo. Uhum. E retarda, porque, assim, quando ele vai para um ambiente para conversar com uma moça ou conversar com um rapaz, é novo. Ele pode levar um não. Uhum. Ele pode levar um não. Lá na pornografia não tem isso. Não tem, não. É o que ele quiser, ele consome. O que ele quiser, ele consome. Então, ele tornou-se escravo. Aí, por exemplo, aconteceu uma situação com a minha esposa, que ela me falou, assim, que eu fiquei abismado. Que eu falei, gente, não é possível. Ela estava no hospital, sendo medicada, assim, sendo medicada e tal, deu um problema de enxaqueca, foi pro hospital ser medicada. Ela tava meio grogue assim e tal, aí tinha um rapaz do lado, o cara sendo medicado, gente, isso é absurdo, o cara sendo medicado, vendo pornografia no celular. Meu Deus. Sendo medicado. Assustador. Minha esposa, na hora que eu vi ela saindo ela pegou aquela
não sei, o soro, alguma coisa assim que ela tava tomando. Ela pegou e saiu. Ela veio andando assim, passando mal no corredor. Amor, e foi falar comigo pra eu sentar perto dela, porque ela ficou assim, assustada. O cara sendo medicado num hospital vendo pornografia. Uhum. Sabe, perdeu o depravado. senso, né? Vendo pornografia. Assim. Exato, você entendeu por que fragmenta o indivíduo? Uhum. Ele não sabe mais o que é a realidade, cara. Pra ele tá louco, ele tá perdido. Tá perdido. O livro fala muito sobre a geração Z, né? Mas eu creio que nos seus estudos você já começou a pegar ali a geração alfa que tá chegando aí. Comecei. E eu acho que o problema ainda é maior do que Eu a acho que geração. vai ser maior. Acho que vai ser bem problemático. Eu penso que vai ser, porque assim, sempre piora, né? Sempre vai piorando. Então, acho que vai ser bem problemático. Que a gente vê hoje em dia a criança chorando, ao invés do pai lá acalmar, entrega o telefone pra criança assistir. Exato. Galinha pitadinha. Né? Assim, eu vi até uma experiência interessante disso com a minha priminha, filha da minha prima. Ela é criança, 6 meses de idade. Eu peguei o celular, ela tava vendo um negócio, aí eu fui ver qual que seria a reação dela. Eu peguei o celular e aproximei dela. Ela regalou o olho assim, ó, babando no celular. Parecia um pedaço de bolo, assim, desesperada. E assim, é isso. É isso, a geração é essa. Imagina, eu vejo alguns prognósticos, né, pro futuro, assim, por trabalhar na área previdenciária. E é assustador quando se pensa que nas transições de gerações, uma das características é sempre que a geração futura é mais inteligente, tem um QI maior do que a geração passada. Inverteu. E vai ser mais rica, tem mais patrimônio, né? Consegue ser, financeiramente falando, mais bem sucedido que os seus pais. Foi sempre algo passando de geração em geração. Olhando para a geração atual para frente, né? Foi algo que inverteu. Foi a primeira vez que aconteceu esse fenômeno nessa geração, que essa geração atual não é mais inteligente, nível de QI da geração passada, e nem não vai ser financeiramente mais bem sucedida que a geração passada. E às vezes a gente vê isso, ó. Eu vejo exemplos aí de pais e filhos, né? Eles falam, meu pai quando tinha 20 anos já tinha um carro, uma casa, já tinha casado, já estava longe, eu tenho 20 anos ainda e essa infantilização, a pessoa cresceu, mas continua infantil. É a síndrome do Peter Pan, né? Não quer crescer, quer continuar ali naquela... E que você falou até um livro do Michael Desmorguet, ou coisa assim. Ele tem um livro chamado Fábrica de Idiotas. Aí o subtítulo... Como é a geração, os centeniais, a geração, ele é mais imbecilizado que a geração anterior. Porque são. Assim, o jovem hoje não sabe escrever uma redação mais. Não sabe escrever uma redação mais. Não sabe ser. Ele não sabe escrever uma redação, não sabe mais ligar ponto, ligar as coisas. Não sabe escrever mais. Não sabe escrever qualquer coisa. Não sabe escrever. Assim, vai botar lá, sei lá, a Bíblia, ele não vai saber nem pontuar mais, porque ele não escreve mais. Entendeu? Porque é isso, é a geração, infelizmente, eu falo isso com tristeza no coração, mas é uma geração que está se emburrecendo por conta dela mesma. Sim. Por conta dela. Mas eu acho que a linguagem vai mudar. Ponto ela vai chegar, vai mudar. Porque assim, você vê hoje, ao escrever, né? Geralmente todo mundo escreve teclado, computador, celular. Os próprios corretores ortográficos, né? E o hábito ali de escrever e etc. Já começa a abreviar algumas palavras e etc. Eu acho que vai chegar um ponto assim que vai ser... Todo mundo vai cooperar para essa mudança na linguagem, né? Porque vai chegar um ponto que eu acho que não vai ter mais... esses métodos que são hoje pra gente já estão ficando meio por exemplo, a nossa língua portuguesa, né? Antigamente você chamava alguém, era vossa Mercedes. Aí vós me sei, aí você. Agora é VC. Vai chegar um dia que você vai... aí a pessoa vai saber, porque é isso. Assim, hoje em dia não escreve mais. As perguntas, basicamente, você vai responder em emoji, né? Por exemplo. Porque, assim, o joinha do pai. O joinha e tal. Que é isso. Isso é preocupante, assim, é muito preocupante. Sim. Nós, como igreja, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Porque a igreja, ela sempre reagiu a todo movimento social. Ela nunca foi a antecipadora. Ela sempre reagiu. Isso é desde sempre, né? Desde sempre. Ela sempre reagiu. Ela nunca fez algo. Ela sempre reagiu a alguma coisa. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso agora. Mas quando a gente aprender a lidar, já vai ser um problema novo. Sim. Como é que vai ser?
Esse mundo tudo muito precoce, né? Exato. Muito... Por exemplo, hoje em dia, tem igrejas que a pregação não passa de 30 minutos. Por quê? Porque a pessoa não consegue ficar 30 minutos focada. Uhum. Assim, tem uns vídeos hoje no próprio celular que você vai mexer, você vai ver um vídeo lá, embaixo tem um carinha fazendo alguma coisa qualquer, cozinhando, Pra te prender. para te prender. Uhum. Para te prender. A igreja vai ter que fazer isso daqui uns dias, pelo visto, né? O pastor vai estar pregando e atrás vai estar passando um LED, um cara cozinhar para os meus caras assim, realmente. Entendeu? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade quando eu vou pregar para adolescentes, por mais que seja líder de adolescentes, justamente por ter que ficar medindo as palavras, ou então às vezes ter que ser muito lúdico, ou ter que ser... Porque assim, não é meu perfil, só que o público exige isso, né? Às vezes você tem que batalhar com isso, e como você disse, é um problema novo. Que quando eu era adolescente, comecei a pregar também na adolescência, falo também porque eu reparei que você pregava na adolescência, era algo diferente. Era. O prazer ali, todo mundo ficava... rapaz, mas fulano vai pregar 1 hora, 60 minutos de sermão, era algo... Hoje em dia é muito raro a gente ver mensagens, pelo menos no nosso ambiente aqui, Brasília, de 60 minutos, né? Uma vez que o culto é muito dinâmico, muito rápido, eu acho que justamente porque é uma tendência dessa atual geração. E caminhando para o nosso final do podcast, estou vendo aqui que o horário já está ficando avançado. Tema muito bom conversar com você, Aaron. E a gente tem algumas dinâmicas para finalizar o podcast que o Guilherme vai fazer hoje mais uma vez, que ele gostou de fazer no episódio passado. Mas antes da gente concluir, você acha que tem mais algum ponto assim importante a se destacar? É um ponto. Se eu finalizasse com qualquer coisa, eu finalizo como eu finalizei minha monografia. Enquanto essa geração ela busca prazer na rede social, em relacionamentos líquidos, em relacionamentos voláteis, em sensações, em experiências, Santo Agostinho já pensava isso antes. Ele escreve uma frase dizendo o seguinte: criaste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Enquanto essa geração não entender que Jesus é a solução, Jesus é o único meio para gerar descanso, satisfação e contentamento, ela não vai entender o propósito da vida dela. Então, se Jesus não for o centro, se Jesus não for a razão da nossa existência, porque nele nós vivemos, movemos e existimos, se essa geração não entender isso, ela vai continuar flertando com sensações e não vivendo de fato uma vida real que vale a pena ser vivida em Cristo Jesus. Acho que a geração precisa, assim como as gerações passadas, essa geração precisa conversão. Ela precisa entender o poder que há em Jesus, entender o quão poderoso Jesus é. E quando ela entender isso, aí ela vai parar de buscar sensações em outras coisas, ela vai entender que tudo que não for Jesus é água do mar, só provoca mais sede. Só ele pode saciar a alma humana. Então, é que a gente possa viver isso, que o nosso coração que está inquieto possa repousar em Cristo e sermos feridos por este evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da dinâmica, fazer a propaganda do livro, né? Verdade. Entrega pra todo mundo. Onde a gente pode adquirir esse... Muito bonita a capa, por sinal, né? Dá pra dar o zoom aí? Aí, Espiritualidade digital. Olha como é bonito. Ainda bem que eu já ganhei o meu. Onde a gente pode adquirir? então, gente, esse livro eu fiz em parceria com a editora Semeadores, eles são daqui de Brasília. Eu fiz algo diferente. Nós estamos em construção da nossa igreja e todo o valor arrecadado nesse livro vai ser destinado para a construção. Então, assim, não vai entrar um centavo para mim, para o meu bolso, nem nada. Todo o valor arrecadado vai ser para a construção. Então, assim, a gente pegou todos os livros e colocou na nossa igreja, né? Então, você pode, caso você tenha interesse, você pode botar lá no Instagram, né? Ir lá, conversar com o nosso pessoal, que a gente vai dar um jeito desse livro chegar até você. E saiba que comprando esse livro, você vai estar ajudando a nossa construção. Que bênção. Você vai estar ajudando a gente lá, pelo menos um porcelanato. Você vai estar colocando a nossa obra. Muito bacana. Dizem antes do Guilherme fazer, deixa ele pensar nas... Acho que já até anotou ali, eu tô Anotei vendo. já. Dizem que depois que escreve o primeiro livro, a porta abre, você quer escrever outros e tantos vários, né? Já tem um tema assim que você pensa num futuro livro? Já tem pelo menos um rabisco de algum? Meio que estou procurando um doutorado para fazer, né? Eu estou já procurando. E eu quero pensar agora sobre a geração alfa. Começar a pensar na geração alfa. Mas eu queria aprofundar ainda mais a espiritualidade e tal da geração Z, né? Então, se eu for escrever mais alguma coisa, seria continuidade em relação a isso. Por ser pastor,
A gente prega muito, né? Então, assim, lá na igreja já dei série de sermão inteira em Tiago, a série inteira de sermão em Filipenses, em Ruth, já falei. Então, assim, provavelmente isso vai virar um livro no futuro. Mas por agora não, por agora vai ser só assim. Os pais da igreja, tu pensa em abordar algo? Você citou já duas vezes. pensei. Talvez falar sobre alguma coisa relacionada à sabedoria, a sabedoria dos pais da igreja para o mundo pós-moderno, né? Uhum. Mas algo do tipo. É porque eu sempre gosto de falar sobre pós-modernidade, que é a minha paixão, eu gosto de dar muito. Apesar de ser muito complicado e não ter, às vezes, nexo naquilo que eu disse. Mas eu gosto bastante. Bacana. Vamos lá, então? Vamos. A dinâmica é o seguinte, eu vou perguntar e vou falar uma palavra e você já me responde rapidamente o que vier na cabeça. Ping-pong. Ping-pong, tá. Você é bom de ping-pong? Não. Redes sociais. Uma bênção e uma maldição. Ministério. Um prazer. Família. Tudo que eu tenho. Fé. Aquilo que me solidifica, que me dá sentido. Aaron. Aprendiz. Um aprendiz. É isso aí. Agradecer Já pela quero um próximo episódio, né? Falar sobre discipulado. É legal. Legal, vi vocês estou tanto Outro assunto discipulado. também, a construção da igreja, né? A gente Se é tá nessa difícil a gente labuta. fazer uma mudança ali, imagina construir uma A igreja. gente tá na labuta. Assim, nossa igreja era a mesma igreja desde da década de 60, quase. Passou por algumas pequenas reformas, mas muitas questões estruturais estavam bem precárias, né? Na época a gente sabia como se construir igreja, né? Irmão, vamos levantar uma parede aqui. Achava os irmãos, faziam mutirão e levantavam. E isso acaba que prejudicou muito a questão da nossa construção, a parte da estrutura. Aí a gente se viu no momento, na nossa construção antiga, né? Já estava ficando apertado para os membros, não estava cabendo a grande quantidade, estava bem apertado mesmo. Aí a gente falou, vamos construir. Aí juntou a fé com a ação de Deus, a gente vamos para cima. É até uma frase que eu falo na igreja constantemente. A gente coloca o pé e deixa que Deus coloque o chão. Então, assim, a igreja abraçou o propósito, a gente começou a construção. Não é fácil. Assim, é muito difícil, uma construção desse tamanho. Construir uma casa é difícil. Mas Deus está dando graça até aqui. Graças a Deus, a gente tem muita gente que está ajudando, muitos pastores têm orado por nós, apoiando a gente vai conseguir. Aí, espero que na inauguração vocês estejam lá com a gente, vai ser um prazer. Vamos sim, com toda certeza. E é isso, galera. Você que tá aí no nosso canal, se inscreve. Lá embaixo, né? Tem um botãozinho de se inscrever, de dar o like. Aaron, suas redes sociais. Pastor Aaron Inácio. Pronto, já segue o Aaron lá também. Pastor Aaron Inácio. E aí, compartilha esse podcast com mais pessoas aí para serem edificadas e pensar, refletir um pouco sobre esses problemas da nossa sociedade. Manda pra alguém da geração Z, ó. Manda pra essa geração precisa. É verdade. E já aproveita que você acabou de assistir, agora sai um pouco do celular, abre a Bíblia, vai jogar uma bola, vai ler alguma coisa. Vai ler a Bíblia. Tem um mundo real aí te esperando. Tchau! Deus abençoe, gente. Foi um prazer.